Olá, tudo bom com vocês? Espero que todos estejam muito bem. O meu nome é Letícia e sejam todos muito bem-vindos ao canal dos Vagalumes. Aqui você vai conseguir encontrar conteúdo sobre arte, sobre comunicação, eu faço resenhas de filmes e séries, eu falo também um pouco sobre cinema, tudo isso você vai poder encontrar aqui. Bom, esse vídeo tá um pouquinho no formato um pouco diferente, porque eu quero fazer um vídeo que não seja editado, que seja uma conversa sobre um assunto que é complexo, mas eu acho que mais do que nunca a gente precisa conversar sobre isso, a gente precisa falar sobre isso. Né? Se as coisas não são faladas, se as coisas não são colocadas no terreno da discursividade, as coisas simplesmente não existem. Então é importante que se fale sobre isso. Bom, esse vídeo vai ter, primeiramente, né, vou dar esse recado, ele vai ter duas partes. A primeira parte eu vou focar um pouquinho na questão da fake news, e a segunda parte eu vou falar um pouco sobre aquilo que eu chamo de teatro da política, digamos assim. Bom, então vamos lá. A vacina chegou, não é mesmo? Não só no Brasil, mas no mundo inteiro. As primeiras pessoas já estão sendo vacinadas, a mídia está fazendo uma cobertura bem grande em relação a isso, né? Já que é um assunto que concerne literalmente a todas as pessoas da humanidade. Então, a gente está nesse processo de euforia, né? Em relação à vacina e tudo mais. E claro, por conta, né, que a vacina saiu, obviamente, muitas fake news foram disparadas, muitas fake news começaram a circular. Por que eu tô falando especificamente sobre fake news? Porque as fake news, gente, primeira coisa importante da gente saber sobre elas não são recentes. Elas já são um fenômeno, assim, que já vem de um tempinho atrás, digamos assim. Ela não é algo, ela não é um fenômeno exclusivo do século XXI. Talvez no século XXI, né, ou nas últimas décadas, não necessariamente século XXI em específico, outras coisas, outras características do modo como a fake news é criada, distribuída, disseminada, etc., vem acontecendo por conta da internet, dos adventos tecnológicos, dos celulares, enfim, dos tablets, né, computadores que agora estão na casa das pessoas, que isso também foi, de certa forma, uma revolução comunicativa, etc., etc. Mas as fake news, elas são um ponto central na nova forma de fazer política e nos jogos de política, porque as fake news elas estão inteiramente relacionadas com jogos de linguagem e o poder, né? Aquilo que a gente entende como o poder que rege o mundo no momento que a gente vive. Acho que a primeira coisa que eu noto, né, e que eu vejo pessoas também debatendo sobre isso, né, isso daí não é uma questão que só eu simplesmente reparo nisso, não, as pessoas debatem sobre isso, existem trabalhos acadêmicos falando sobre isso, que é o quanto as pessoas cada vez mais estão se afastando dos fatos, do real, da realidade. Dê o nome que você achar mais, que você achar melhor para isso. Então, cada vez mais as pessoas andam desconfiadas, as pessoas andam com certo ceticismo. Eu não gosto muito dessa palavra porque, enfim, o ceticismo ali abarca outras questões, mas assim, as pessoas andam desconfiadas ao ponto do delírio. E esse delírio também é produzido na forma de fake news. Importante também falar sobre que a fake news ela não é simplesmente algo, uma mentira, digamos assim, uma mentira aleatória, né? Por exemplo, eu posso chegar aqui e fazer um vídeo falando que eu vejo gnomos, né? Provavelmente as pessoas vão achar que eu tô doida, né? Se eu vier aqui fazer um vídeo falando, não, gente, com certeza, gnomos existem, eu vi, etc, etc. Quando que uma história se torna fake news? Qual que é a diferença da fake news, digamos assim, para uma mentira, né? Ainda que o exemplo do gnomo pode ter gente que acredite, né? Enfim, tem doido para tudo nesse mundo, mas eu quero fazer essa diferenciação porque eu acho que ela é uma diferenciação muito didática. As fake news, elas têm um quê de realidade, digamos assim. Elas pegam um assunto, uma pessoa, algum acontecimento, algum momento pelo qual uma sociedade está passando. Ela vai falar sobre isso, só que ela abre uma porta para uma desconfiança, digamos assim. Né? E a fake news, num processo mais grave, né, ela vira as famosas teorias da conspiração, né, que voltaram à tona novamente, né, as pessoas estão debatendo sobre teorias da conspiração, e também elas trabalham de um modo
a atrapalhar o cognitivo das pessoas. E é nesse ponto que eu quero entrar, que eu quero fazer com que a gente pense. Se você tem uma máquina de poder por trás da produção da fake news, porque assim, quando você tem um grupo político por trás da produção de fake news, quando você tem pessoas que têm influência, que têm influência eleitoral, que tem influência, que tem lugar de voz, que fala e produz, e está relacionada a uma série de produção de fake news que são disparadas a partir de diversos temas, diversos campos, atacando diferentes pessoas, aí você tem um processo de atacar o cognitivo daqueles que recebem a fake news. Quando você começa a desconfiar de tudo e começa a elaborar histórias, né? Elaborar, sei lá, questões sobre um assunto, porque todo assunto, isso é a questão da fake news, sabe? Todo assunto, ele é passível de questionamento, ele é passível de desconfiança, né? Só que eu acho que tem um limite, sabe? Tem um limite. E quando uma pessoa adentra nesse mundo das fake news, é meio que um buraco sem fim. E isso vai desorientar as pessoas, né? Fantasmas que se criam a partir das fake news. A partir não só das fake news, mas fantasmas políticos que se criam também pelas grandes mídias, por exemplo, relacionados a determinados assuntos. Eles distorcem a realidade através de um projeto de linguagem complexo que desorienta as pessoas ou canaliza afetações políticas para determinado grupo, sabe? Então as fake news, elas têm essa dupla característica, né? Geralmente elas têm um alvo, muitas vezes, né? Um alvo político específico, um grupo X, Y, Z, que precisa ser atacado naquele momento histórico, naquela sociedade, porque alguma questão precisa, porque precisa e fim, porque eles vão atacar essas pessoas, então você cria uma série de fake news, por exemplo, em torno de figuras específicas e em torno de temas que geralmente são tabus, geralmente são temas que são preconceitos enraizados, estruturantes de determinadas sociedades, em que é muito difícil você conversar sobre isso, é muito difícil você mudar essa sociabilidade política, então você joga com essa afetividade do medo, com esses fantasmas, por exemplo, da homossexualidade. Vou pegar um exemplo mais óbvio, digamos assim, né? A homossexualidade ainda é um tabu em muitas sociedades. Então, se você joga com fake news nesse sentido, numa sociedade homofóbica, qual que vai ser a reação das pessoas, muitas vezes, né? Ou quando você ataca uma pessoa em específico, você desmonta a reputação daquelas pessoas e as pessoas compram muitas vezes, porque elas estão sendo um joguete de uma manipulação através da linguagem, que, num aspecto mais direto, isso afeta toda a conjuntura social, entende? Então a fake news, ela tem esse poder, né? De atacar temas, de atacar pessoas, e como eu disse, ela sempre está calcada na realidade, ela sempre tem um quê de realidade. Porque se fosse só uma mentira, ela não se sustentaria. Se fosse só ficção, a gente escreveria um livro, a gente faria uma peça de teatro, a gente faria um filme. Então não é só ficção e não é só mentira, né? Ela é uma mentira que abre uma brecha para alguma coisa, sabe? E em casos mais graves, como eu disse para vocês, ela vira de fato uma teoria da conspiração e grupelhos podem se identificar com essas fake news e produzir, né? Continuar produzindo linguagem em cima disso, continuar produzindo, enfim, discussões em torno dessa questão. Então, isso é algo muito, muito, muito complexo, digamos assim. A fake news, ela tem uma complexidade muito interessante de ser observado, mas ao mesmo tempo quem estuda comunicação, quem se interessa por esse tema, fica muito preocupado, né? Se você é uma pessoa minimamente crítica perante as coisas que acontecem, é muito complicado você ver esse tipo de coisa acontecendo, porque você vê as pessoas caindo nessas fake news, né?
Enfim. E as teorias da conspiração, gente, é interessante a gente pensar isso também, porque recentemente eu estava assistindo uma série que eu gosto bastante, e um dos episódios dessa série era sobre teoria da conspiração, né? A pessoa que conspira... Gente, conspirações existem, tá? Primeira coisa que a gente tem que falar, conspirações existem, sempre existiram na história da humanidade. Agora, não necessariamente aquilo que você está falando está acontecendo, aquela conspiração que você está pensando que está existindo de fato, né? A pessoa que conspira, ela vai tentar a todo momento provar a sua teoria, provar o seu ponto, provar isso ou aquilo. E aquilo que eu falei, quando você abre uma brecha, é um buraco sem fim. Você pode começar a questionar tudo e a todos. Você pode ver uma notícia na TV e chegar num nível de falar, não, é tudo mentira, é tudo encenação, é tudo teatro, é tudo isso, tudo aquilo. Né? Nada disso é verdade, mas nada é verdade, oh meu Deus, não sei o quê, o Illuminatis e o mundo está acabando. E num nível individual, que se transforma num fenômeno coletivo, que a gente pode notar, né? Esse afastamento das pessoas da realidade. Esse afastamento que você percebe nesses delírios que as pessoas falam no dia a dia. Né? Quais são esses processos cognitivos? O que está acontecendo com as pessoas? Eu acho que existe uma confusão mental que é inerente ao mundo contemporâneo, digamos assim, não necessariamente ao século XXI. Porque a gente recebe muita informação de determinados campos, de determinados temas, através da mídia, através dos jornais que você segue, enfim. E fazer leitura sobre a realidade, fazer uma leitura sociológica, crítica, é algo difícil, não é algo simples. Porque a gente nasce numa sociedade que tem já os seus valores pré-definidos, que tem as suas sociabilidades, as suas crendices, o seu modo de ser. E para você fazer uma leitura do real, é algo que é complexo mesmo. Você precisa estudar muito, você precisa ler, você aprender línguas, você precisa estar conversando com pessoas, enfim. E, não é e muitas vezes as pessoas não têm tempo, vamos ser prático, né? As pessoas não têm tempo, né, para ficar, vamos aqui sentar e debater sobre as notícias, enfim, né? Muitas das pessoas não têm tempo. Então a gente recebe essas informações e para a gente conseguir filtrar, para a gente ter um tempo para de fato pensar sobre aquilo que está sendo dito, de que forma está sendo dito. Não é todo mundo que tem esse tempo, não é todo mundo que teve o preparo e estudo para isso. Enfim, então de fato ser crítico em relação à realidade é algo difícil. E a realidade, ela é caótica, ela é aleatória, ela é complexa. Às vezes você pensa que você tem uma resposta, você pensa que você tem algo estruturado, né? Você pode se basear na teoria XYZ, você pode defender o lado X, você pode vir de tal ideologia ou não, mas sempre há algo da realidade que nos escapa. Isso é algo que eu já venho pensando há muito tempo. Tem sempre alguma coisa da realidade que nos escapa. Então, o que eu vim falar com vocês hoje, né, nessa primeira parte do vídeo, é sobre jogos de poder e processos de linguagem. Né? Os jogos de poder, eles estão dentro das discursividades, né? Tá no jornal que você lê, tá na notícia, né, no jornal físico, tá na notícia da televisão, tá na notícia que vem no seu Facebook, no seu WhatsApp, ele tá no algoritmo que decide ou não que vídeos e que pessoas oferecer. Ele tá no discurso do seu político. Por quê? Porque a linguagem, ela é um filtro para o mundo. Ela é, digamos assim, uma estruturação de ideias que tentam decifrar, interpretar e criar modos de vida que se expressam a partir dessas discursividades. Então a gente tem que sempre ficar muito atento, né? A gente tem que estudar história, a gente tem que estudar sociologia, né? A gente tem que ler, também ficar antenado. Mas se vier uma fake news, por exemplo, no seu WhatsApp, o que você faz quando vê uma fake news no seu WhatsApp? O que você faria, por exemplo? Se você repara e fala, não, essa notícia tá esquisita, esse negócio tá estranho, você tem que verificar. Existem jornalistas, pessoal, que se dedicam exclusivamente a verificar notícias. Sim, a gente chegou nesse nível. Existem jornalistas que fazem só verificação de fatos e notícias. Tá? Você pode buscar uma dessas organizações, por exemplo. Você pode tentar olhar o site de onde vem a sua fake news.
né? De onde vem isso daqui? Sabe? De qual site está vindo isso? Dá uma olhadinha, joga no Google, joga no buscador que você utiliza. Dá uma olhada, vê, né? A gente tem, em relação à linguagem, gente, a gente tem que ser muito atento, porque a linguagem ela é muito sutil, então a gente é facilmente, manipulada por ela. Então a gente cai, todo mundo já caiu numa fake news, todo mundo já acreditou numa fake news. Uma fake news mais boba ou não, mas todo mundo já acreditou numa fake news uma vez na vida. Por quê? Porque a gente não tem tempo para verificar as coisas, porque a linguagem nos manipula de certa forma. Isso quer dizer que a gente não tem que mais produzir linguagem? Não, porque a comunicação é o que enlaça o social, que cria o social e que recria o social e que cria mundos e recria mundos. Então não, a gente não tem que destruir a linguagem, porque a destruição da linguagem é a barbárie. A gente tem que ser atento, a gente tem que estar crítico, a gente tem que prestar atenção, sabe? Prestar atenção naquilo que a gente vê, entender, conhecer os jornais que a gente segue, os jornais que a gente assiste, os jornais que a gente lê. Desconfiar das mensagens que parentes enviam para você. E aqui eu não tô querendo criar uma guerra familiar, só tô dizendo que às vezes o seu parente ele pode estar enganado sobre algum assunto, é só isso, enfim. E pode te enviar uma fake news, né? Porque é um parente seu que essa pessoa entende de algum assunto, que ela também não esteja sendo manipulada de uma certa forma por grupelhos que enviam fake news e disparam fake news por aí. O que a gente está vendo hoje em dia é um gravíssimo delírio social, as pessoas estão delirando, né? E o delírio ele tem uma lógica, isso é muito louco também. O delírio ele tem uma lógica discursiva assim que é muito curiosa, para não, enfim, dizer outra coisa. E essa lógica própria, ela alimenta a sua própria lógica, é uma coisa meio que se autoalimenta, entende? É algo que se autoalimenta. E esse delírio sobre as coisas é de fato um profundo afastamento de si. Não, as pessoas parece que já não conseguem ter uma percepção do outro. E enfim, você tem toda a questão da tecnologia, das grandes mídias, dessa questão das informações que a gente fica confuso, é difícil a gente filtrar, né? É difícil a gente se localizar. Enfim, hoje em dia as pessoas também muitas vezes não têm paciência para ler um livro, né? É importante que a gente seja sempre com um livro na mão, sempre que puder estar lendo literatura, algum livro teórico, isso é sempre muito importante também. Então é isso, fake news chegou no seu celular, fique atento, verifique, vá atrás das fontes, leia livros sobre fake news, por exemplo, livros teóricos que falam sobre isso, enfim. Procure conteúdo que fale sobre a história da fake news, acho que também, isso às vezes, saber um pouco, né, estudar teorias esclareia um pouco as ideias. Então é isso, a gente tem que ficar atento aos jogos de poder nos quais nós estamos inseridos e como esses jogos de poder estão relacionados aos discursos que a gente vê por aí. Quando eu digo discurso, eu tô falando de uma forma meio genérica, tá? Esse discurso que a gente vê no jornal, o discurso que a gente vê na televisão, os discursos dos políticos, né? Quem fala, como fala, para quem se fala. Sempre bom a gente prestar atenção nessas coisas. Bom, então é isso. Espero vocês no próximo vídeo. No próximo vídeo a gente vai falar sobre outra coisa, mas que tá interconectado. Tá tudo interconectado. Um beijo. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe. E comente alguma coisa, se você quiser comentar alguma coisa também. Inscreva-se no meu canal, conheça meu Instagram, vagalumes.art, e te vejo no próximo vídeo. Até mais!